Olá, meus jovens, cá estou novamente com mais este vídeo. Você está navegando em Reminiscências. E o filme da vez é de novo um filme brasileiro de 1978, que é o Coronel Delmiro Gouveia, dirigido por um tal de Geraldo Sarno. Sabe-se lá Deus quem é esse tal de Geraldo Sarno. Pois bem, Coronel Delmiro Gouveia é um filme protagonizado pelo Rubens de Falco. E ele conta a história, não necessariamente a história, mas ele narra os anos, uns certos anos de vida do Coronel Delmiro Gouveia, um carinha que realmente existiu. Delmiro Gouveia foi um cearense que morreu em 1917 e ele foi assassinado, e até hoje a gente não sabe ao certo quem assassinou ele. A gente tem uma noção do porquê, mas a gente não tem muitas, assim, é um caso meio obscuro, assim, é um caso um tanto quanto obscuro. E o filme, ele busca narrar esses 17 últimos anos da vida do Delmiro Gouveia e as coisas que ele queria fazer e tudo mais. O roteiro também é do próprio Geraldo Sarno e ele passou 10 anos entre o escrever o papel, as coisas lá, os financiamentos e de fato as filmagens e lançamentos do filme. Se deu lá em 78 e 79. Ele chegou até a ganhar um prêmio em Havana, se não me engano, um grande prêmio alguma coisa, em Havana. Mas enfim, Coronel Delmiro Gouveia, ele não é uma cinebiografia necessariamente, né? Ele mas ele não segue um certo padrão de cinebiografia contando desde o início, a gênese da vida do Delmiro Gouveia, todos os passos dele até chegarmos na morte. Não, ele tem um artifício quase que documental, por assim dizer, que nós podemos assim dizer. E, pois a gente só segue esse espaço de 1900 a 1917. Mas mesmo assim, ele ainda bate em alguns pontos, em alguns erros clássicos de cinebiografia que prejudicam um pouco o resultado final. O Delmiro Gouveia, ele começa pelo início do século XX. Não necessariamente o início do século XX, porque... Dane-se, vamos lá. O filme ele começa na noite de 1º de janeiro de 1900, num baile na casa do Coronel Delmiro Gouveia. E aqui já começa o primeiro erro assim, histórico. Eu não pesquisei muito sobre a vida do Delmiro Gouveia para esse vídeo, mas eu pesquisei umas coisinhas aqui e acolá, e o erro do filme já começa pelo início. Porque tem um incêndio no armazém lá do Delmiro, uma coisa assim, uns problemas aqui aconteceram. Só que esse incêndio em si aconteceu no dia 2 de janeiro e não no dia 1º. Então, o filme já começa assim, 10, excelente, já começa assim com um erro histórico. E, pois bem, esse início, ele tem todo um significado, porque é aqui que começa um pouco da trajetória quase que populista, por assim dizer, do Coronel. Porque o Delmiro Gouveia, ele vivia uma época em que o Brasil estava passando por uma situação política um pouco complexa. Nós havíamos acabado de proclamar a República e estávamos começando ali uma república de oligarquia, onde nós tínhamos os coronéis lá de São Paulo, não, Minas Gerais, os coronéis de São Paulo, e esses coronéis estávamos ali numa coisinha de poder, sabe? Estávamos começando com esse coronelismo, né? A política dos governadores, a política café com leite, presidente de São Paulo, presidente de Minas Gerais, presidente de São Paulo, presidente de Minas Gerais. Mas o Delmiro Gouveia, ele já sabia que isso, só quem iria ser privilegiado seriam esses ditos coronéis, enquanto a população pobre ia ficando cada vez mais pobre e miserável. Ele sabia disso. E o que ele queria realmente era lutar contra isso, contra esse coronelismo todo que estava levando o povo do Ceará e que levaria o resto do Brasil, aliás, para a miséria, como estava levando, e levou de fato, porque, enfim. E o filme tenta retratar isso.
O que eu já gosto bem aqui é que a interpretação do Rubens de Falco, ela não é... O Rubens de Falco era um bom ator, uma lenda da nossa teledramaturgia. E ele dá boas nuances para esse personagem. Então ele é um filme que ele não é tão chapa branca assim. De fato, Delmiro Gouveia coloca como um herói e tudo mais, mas como um ser humano também. Nós não temos um ser imaculado, perfeito, dono da razão, Jesus Cristo. Nós não temos. Então a atuação do Rubens de Falco, ela é muito boa para isso. De início nós já vemos ele brigando com a mulher dele, que ele é casado, que ele não ama, indo pros braços da amante, já pega por aqui. Já de início, nós já vemos que ele tá num casamento que não é muito interessante. Ele é um personagem obstinado demais, ele é um personagem teimoso, ele é um personagem com nuances, digamos assim, o que dá uma certa humanidade para ele. E como eu disse, ele é um filme praticamente documental. E aí eu queria falar de outros dois filmes que esse filme me lembra, por razões que eu não sei explicar. O primeiro deles é Fitzcarraldo, do Werner Herzog, e de 1982, e Cobra Verde, também do Werner Herzog, só que eu não lembro qual que é o ano. Curiosamente, tanto Cobra Verde quanto Fitzcarraldo são protagonizados pelo psicopata esquizofrênico do Klaus Kinski. Aí você pensa, o que dois filmes de um diretor alemão tem a ver com um filme brasileiro de 1978? Bem, o Werner Herzog ele gosta muito dessa região aqui da América do Sul, Brasil, Peru, Amazônia e tudo mais. E tanto Cobra Verde quanto Fitzcarraldo são filmes que passam um pouco aqui pelo Brasil em algum momento da sua história, o que eu acho muito bacana. E a direção do Geraldo Sarno, ela me lembra muito a do Werner Herzog, pelo menos nesses dois filmes. Uma direção documental, com planos assim tecnicamente básicos, que não são, nossa, meu Deus, isso é uma coisa incrível, mas documental mesmo, parece mais um documentário do que um filme, mas por outras vezes parece um filme de fato. Esses três filmes também parecem biografias também, muito embora só o Delmiro Gouveia é uma biografia, mas todos os três são biografias de períodos específicos da vida desses personagens. Então nós acompanhamos Cobra Verde, sua biografia, nós acompanhamos Fitzcarraldo, sua biografia, e o Delmiro Gouveia, sua biografia também, porque não é perfeito, né? Temos lá suas incongruências históricas. E aí a trama é uma trama simples, digamos assim, do Fitzcarraldo. Que Fitzcarraldo, Jesus, do Delmiro Gouveia. Então sim, nós vamos ter vários momentos do Rubens de Falco conversando com coronéis, mas tem um momento que ele, depois da coisa do armazém, que ele vai conversar com um coronel lá, que é o Jofre Soares, que vai ajudar ele, eventualmente, né? Um dos momentos principais da trama e da vida do Delmiro Gouveia é quando ele começa a pensar em usina hidrelétrica, porque isso realmente aconteceu na vida real. O Delmiro, ele pensou para trazer luz para o pessoal de Ceará, né? Energia elétrica. Eletricidade, coronel. A mola mestra do século XX. Temos que transformar a força da cachoeira em energia elétrica. Iluminar isso tudo por aqui. Irrigar com bombas. Trazer máquinas para cá. Montar uma fábrica. Agora tenho que seguir por mim mesmo, coronel. Nem o senhor, nem eu podemos fazer sozinhos o que eu pretendo fazer agora. O capital é grande. E é uma cena revoltante, realmente, que ele tenta conversar com o governo, com parceria, com gente dos Estados Unidos e tudo mais. Só que o governo não aceitou porque teria coisa estrangeira e que não poderia ter, e que teria que conversar e tralalá, e o Rubens de Falco fica injuriado. E, de novo, o Rubens de Falco era um ator sensacional. Eu acho maravilhoso, cara. E ele me lembra, bem vagamente, assim, esses personagens do Klaus Kinski nesses filmes do Werner Herzog, mais especialmente ali o Fitzcarraldo. Tem um momento perto do final do filme que ele tá todo de branco e ele tá muito Klaus Kinski. É sensacional.
Mas aí eu pego o ponto negativo desse filme que eu menos gosto, que é, o filme se passa em 17 anos. O filme se passa em 17 anos, mas não tem como saber realmente, tudo se passa muito rápido, ele é um filme de 1h30 e tudo assim é muito... tem que ser rápido, definir 17 anos em 1h30 é muito complexo, e o filme vai, passa, é rápido, vapt-vupt. E é um pequeno problema também, porque as coisas acontecem assim, muito rápidas, muito... E assim, quando o filme ele não está acelerado demais, ele está lento. Tem um momento enorme de uma senhora fazendo uma simpatia nele com umas folhas lá e vai passando nele. E a câmera vai fazendo um 360 graus por volta do Rubens de Falco. E o Rubens de Falco parado. É muito longa essa cena, mano. Por quê? Porque sim. E assim, o problema do Rubens de Falco é que ele era um ator que ele tinha uma atmosfera, uma energia de vilão muito forte. E quando ele é para interpretar mocinho, a gente não consegue desassociar ele de personagens como Leôncio Almeida. E aí fica complicado. Ver ele sério ali enquanto a mulher faz ali as simpatias nele é muito estranho. Parece que a qualquer momento ele vai puxar uma arma, um revólver, uma faca e vai enfiar na boca do estômago dela, sei lá, meter bala nela. É muito estranho. É muito estranho. Ou em momentos que ele tá brigando com alguém também, que tem muitos momentos. Outro momento que eu acho muito estranho desse filme é quando a ex-mulher dele vai até, eu não sei até onde é, e começa a descer o sarrafo nos porcos. Se coisa lá no chiqueiro. Por quê? Porque sim, eu não entendi essa cena. Eu não entendi essa cena. Então, outra cena, esse filme também tem umas cenas meio surreais. Antes do Delmiro Gouveia pensar em levar a hidrelétrica lá para o Ceará, tem uma cena que eu acho que é dele mesmo, pelado, vendo a cachoeira descendo lá, com uma trilha sonora desnecessariamente assustadora. Por quê? Porque sim. E o Delmiro Gouveia, e assim, o filme é rápido, né? E tem ele criando lá a indústria de tecidos, fazendo linhas, tudo mais. O filme, pelo menos no filme, uma das razões que promoveram a morte do Delmiro não é só o fato dele querer ajudar o pobre, mas também o fato dele ter começado a ficar só na própria ideologia dele. O filme corta muito rápido, ele já está casado com a amante dele, tem filho, tudo mais. Enfim, coisas aí da vida. E nós percebemos que tá ficando só as pessoas ali que ajudam, então começam a deixar mais ele. E aí tem uns americanos querendo comprar as empresas dele e tudo mais, a hidrelétrica e essas coisas mais. Mas ele não tá assim, tranquilo, ele não tá pensando em muita coisa assim. Isso que nos gera, aliás, o melhor momento do cinema brasileiro, né? O melhor, o momento mais icônico do cinema brasileiro, que é o Rubens de Falco. Ai, meu Deus, tá dando uma bandeira pros americanos. Cinema! De todos, o povo se vende. Você está louco? Inteiramente louco? Vamos ser destruídos! Não perde tempo. Leva o recado do novo patrão. Não o vendo. E quer saber mais uma coisa, Jona? Tá aqui, presidente grego, filho de uma puta! Nisso também tem um personagem que é do José Dumont, que eu me pergunto... Engraçado, né? Engraçado, de novo o José Dumont. O último filme brasileiro que eu falei foi o Tudo Bem, ele tá lá. Ele tá aqui também. Ambos de 78, particular, né? O José Dumont, ele vem mais pra, de novo, representar aquele típico personagem cearense pobre do sertão, que é trabalhador, que depende ali do patrão e tudo mais, essas coisas assim. A última cena do filme é até ele falando sobre isso. O patrão mandou, a gente fez. Coisas assim do tipo, né? Eu acho isso muito particular. Duas coisas. O José Dumont parece que tem essa tara. O pessoal tem alguma tara em colocar o José Dumont para fazer cearense. Eu sei porque essa era por causa da cabeça a cabeça interplanetária dele, ou se é o fato dele ser cearense. Ele é cearense? Eu nem sei se ele é cearense. Em A Hora da Estrela, de 1985, ele também interpreta um cearense. Por quê, mano? Eu não sei. O pessoal é tarado no José Dumont. E ele também. E ele é mais trazer essa representação, realmente.
essa coisa do... Só que eu acho uma coisa muito rápida. Ele é um personagem que ele aparece do nada e ganha uma relevância do nada no filme. Bem, gente, o que eu quero dizer é que é sobre isso. Ele é um filme que eu gosto mais pelo Rubens de Falco do que pela trama, porque eu não sei dizer, não sei explicar. Não é um, eu primeiro não sou um grande fã de cinebiografias, por mais que eu goste de alguns cortes dele, alguns planos de direção, claro, a atuação do Rubens de Falco, a história não é ruim, a história não é ruim. Quando nós temos a cena do assassinato do Delmiro Gouveia. Ah, você está dando spoiler, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai plantar batata, né? Vai me dizer que você não quem que vai assistir um filme sobre Coronel Delmiro Gouveia e não sabe quem foi Delmiro Gouveia? Ah, pelo amor de Deus. Pois é, quando ele foi assassinado, tem um plano que eu acho muito massa. É de alguém quebrando uma máquina de tecido e corta de novo pro Rubens de Falco levando tiro, caindo no chão. Então o som da máquina simulando o som dos tiros. Isso é meio que um spoiler dentro do filme de cenas mais pra frente que vão acontecer. Que deixam a supor que foram os americanos que mandaram matar o Delmiro Gouveia. Nada provado, nada comprovado, mas é o caminho mais óbvio também, né? Podem ter sido políticos que fizeram isso, super provável. Mas o Delmiro Gouveia acaba sendo meio que esse exemplo da pessoa que tentou ajudar, olhou para o povo, tentou agir em prol do povo, mas infelizmente as massas, os magnatas, os políticos, infelizmente eles não partilhavam da mesma linha de pensamento. E infelizmente sobrou para ele. É uma pena mesmo. É isso. Eu não sei dizer se eu acho esse filme um filme... Eu não sei dizer até que ponto eu gostei desse filme. Não sei explicar realmente. Eu acho que eu vou colocar ele como um filme... Não sei dizer. Colocar ele como um filme bom. Ele é um filme bom. Ele não tem força para ser um filme muito bom. Não é um filme marcante. Não é um filme top. Não é uma supremacia, né? Mas ele também não é um filme médio. Não dá pra dizer que ele é um filme médio. Mas esse é um filme bom. É um filme bom. Dá pra assistir, mas eu acho que se você conhece a história do Delmiro Gouveia, que não é o meu caso, talvez seja um filme que não funcione muito bem. Muito obrigado pela sua audiência, paciência e compreensão. E até a próxima, se Deus quiser.